Então, queridos, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. E essa palavra, há alguns dias atrás, Deus tem falado comigo a respeito sobre promessa e tempo de se cumprir a promessa. Olha que interessante. Quantos de nós já tivemos algumas promessas que nos foram feitas aqui? Quantos de nós tem promessas que nos foram feitas? Pode ser por Deus, pode ser por alguém próximo, um parente, né? Quantos aí? Quantos? Deixa eu ver, promessa. Quanto dessas promessas, de fato, se tornaram realidade na sua vida? Essas promessas que foram ditas, quanto se tornaram realidade? Deixa eu ver. Porque alguns ainda podem estar guardando a promessa se cumprir, né? Agora, nós já fizemos algumas promessas? Quem já fez promessa aqui? Final de ano é mês de promessa, né? A gente faz promessa que vai ler a Bíblia um ano, a gente faz a promessa que esse ano vai ser diferente, eu vou ganhar dinheiro, eu vou guardar dinheiro, eu vou comprar o carro, eu vou emagrecer, eu vou engordar, eu vou casar, né? A gente faz um monte de promessa. Agora, seja sincero comigo, quantos de vocês fizeram promessas e cumpriram a promessa que vocês fizeram? Assim, levanta a mão assim. Legal, bacana. As mãos já diminuíram, né? Então, eu não vou nem perguntar quantos de vocês fizeram promessas e não conseguiram cumpri-las, né? Aí a galera toda levanta a mão. Pois é. Promessa é bom ou promessa é ruim? O que vocês acham? Boa ou ruim? O que acontece com a gente quando recebemos uma promessa boa? O que acontece com a gente quando vem uma promessa boa para a gente? Isso dá esperança? Isso motiva a gente? Muito. Sim ou não? Quem está querendo casar e de repente Deus escuta de Deus assim e fala assim: eis que eu te digo, varoa, em breve casarás. Quem gostaria de receber essa promessa assim? Opa, olha aí, está querendo receber a promessa, vai casar. Então, a gente gosta da promessa, e a promessa, de certa maneira, ela tem um efeito de gerar em nós uma esperança de fato. Por exemplo, quando nós como pais queremos que os nossos filhos, por exemplo, estudem. Hoje foi engraçado, a Sofia acordou mais tarde, e ela tem aquele horário de tomar o banho, almoçar, ir para a escola, e ela não queria tomar banho, ela queria ficar um pouco mais na cama, e eu, vou lá, meu amor, faço cosquinha aqui, brinco com ela um pouquinho, para evitar de dar bronca. E teve uma hora que ela não queria, eu falei com ela assim: pois então, se você não for tomar banho, não tem ovo de Páscoa. Ela está me pedindo ovo de Páscoa desde quando acabou a Páscoa do ano passado. E quando eu falo com ela que não vai ter o ovo de Páscoa, aí ela: não, papai. Logo ela se apluma, vai para o banheiro e toma o seu banho. Por quê? Porque ela quer uma promessa. Então veja que a promessa, de uma certa maneira, ela tem um processo que a gente chama que é pedagógico. Ele te leva a uma atitude de perseverança para poder alcançar essa promessa. Eu quero olhar com vocês uma promessa feita a um homem chamado Abrão, que teve inclusive o nome mudado para Abraão por causa da promessa. Então vem comigo aqui, em Gênesis, no capítulo 12, vamos dar uma lidinha em alguns textos de Gênesis, para a gente entender aqui aquilo que Deus tem para nós. Gênesis 12, Deus está fazendo uma promessa a Abraão, ou a Abrão. Na minha Bíblia tem um título assim. Como é que está o título da sua Bíblia? O meu está assim, ó: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Vocês também estão assim? Como que é? O chamado de Abrão. O chamado e a missão. Opa, isso aí dá uma pregação boa, hein? O chamado te revela a missão. Oxe, acho que vou pregar isso agora. Amém. Não, mas veja, o chamado e Deus lhe faz promessa. Então vamos ver isso aqui, ó. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A promessa: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Isso é uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, o chamado para um deslocamento e uma promessa da sua obediência. Bom,
quando Deus ele aparece a Abrão, Abrão ele está com 75 anos, quando Deus lhe faz essa promessa. Ok. Ele lhe fez a promessa de que dele surgiria uma grande nação. Porém, passaram-se 10 anos, fala comigo assim, 10 anos, e Abraão, permanecia sozinho, ele e Sarai. Nada de uma descendência, e o casal já está ficando velho, está idoso, e já começa a pensar na possibilidade da promessa não se realizar. Provavelmente, eles começam a falar assim, o tempo está passando, Deus nos fez uma promessa, e nós não estamos mais em condição de ter uma descendência, de ter filho. Então, Sarai chama o seu esposo Abrão e vai ter uma conversa com ele. A conversa é mais ou menos assim, bem, então você falou comigo que Deus apareceu para você, que Deus te prometeu uma descendência, que Deus prometeu que essa descendência ia ser abençoada, ele falou isso, nós estamos nos deslocando, já se passou um tempo, benzinho, e olha, a gente não consegue gerar filho, então nós vamos ter que fazer algo, marido, né? E o modo mais prático da gente poder ter uma descendência, de ver a promessa de Deus se cumprir, seria uma questão, uma sugestão dada para ele, para que Abrão pudesse tomar a escrava de Sarai e ter filho com ela, para que dessa maneira ela pudesse então dar a ele o descendente. Então vamos lá para Gênesis agora, capítulo 16, e o versículo de número 15. Veja, aqui fala, Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho lhe dera Agar, chamou-se Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael. Veja, há uma promessa, e passou-se quanto tempo? Quanto tempo? 10 anos. E como quem pensa, puxa, a promessa está tardia em se cumprir. Então eles resolvem o problema por eles mesmos. Então eles têm uma ideia maluca. Tem uma relação com Agar, ela vai engravidar, e esse filho vai ser então essa descendência. Pois bem, assim eles fizeram, Abrão concorda, ele tem relação com Agar, nasce-lhe Ismael. Passa-se 13 anos, fala comigo assim, 13 anos, e Deus novamente aparece a Abrão. Capítulo 17 agora, por favor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, fala comigo, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, e sim Abrão não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Veja, passa-se mais 13 anos, e Deus agora aparece a Abrão, reafirma a promessa, muda-lhe o nome. E o que acontece a partir de agora? Ele vai reagir. 17, versículo 18, ele diz assim, disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael,
eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará a luz, nesse mesmo tempo daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-os. Passa-se então mais 1 ano, e nasce então Isaque. Então veja que interessante, Deus prometeu a Abraão lhe dar o Isaque, e Abraão preferiu confiar no Ismael. Passou-se exatamente 24 anos, desde quando Deus havia aparecido a Abraão para o cumprimento da promessa. Bom, situando vocês dentro do contexto da história de Abraão, eu quero trabalhar algumas verdades com vocês. Toda promessa passará pela prova do tempo. O tempo não é o seu, o tempo é o tempo de Deus. O grande problema é que muitas das vezes nós não conseguimos agir com uma perseverança de quem crê e aguarda o cumprimento de uma promessa de Deus. Mas é interessante que Abraão, ele tem muito a ver comigo e tem muito a ver com você. Porque Abraão, ele recebe uma promessa, como nós temos promessas, porém, ele é impaciente em esperar o cumprimento dessa promessa. E Abraão, o que ele fez? Ele tentou fazer da maneira dele, como ele pensava, para que a promessa viesse a lhe acontecer. Uma vez o bispo Mano nos ensinou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse para a gente assim: muitas das vezes Deus nos faz uma promessa, e nós imaginamos o cumprimento dessa promessa. E quando nós imaginamos algo, nós começamos a acreditar em algo que Deus não nos falou. Mais ou menos assim. Vamos brincar aqui com a irmã que quer casar e vai casar. Você escuta de Deus falando com você assim: como você chama? Marcela? Maristela. Maristela, eis que te darei um esposo. Você vai ficar feliz, não vai? Ele falou quando? Ele te falou como vai ser? Ele te falou que vai dar um esposo, não falou? O primeiro que encosta do seu lado, a tendência é a gente olhar para ele e falar assim: é ele, esse é o prometido, esse é o meu marido. E na maioria das vezes, nós, quando ouvimos que ele vai nos dar um marido, como que você imaginou o seu marido aí agora? Você deve ter imaginado alguém. Ele é alto, ele é baixo, magro, gordo, branco, negro, olho azul, olho verde, como é que ele é? Loiro? Te dei muita opção agora, né? Então, mas a gente não imagina algo, a gente não projeta algo. Deus fala assim: eu vou te dar uma casa. Aí você imagina a casa, 2 andares, com elevador, piscina. Aí você fala assim: Deus falou comigo que vai me dar uma casa com elevador, com piscina, e vai ser uma coisa maravilhosa. Deus só falou que ia te dar uma casa. Deus não te falou que ela ia ter elevador, não te falou que ia ter piscina. Deus não te falou essas coisas. Dá para você entender? Aí a gente começa a fantasiar, a gente começa a viver no mundo da fantasia, e nós dizemos que foi Deus que disse que seria daquela maneira. E quando nós compramos uma fantasia, nós corremos o grande risco de complicar o processo. Por quê? Porque quando Deus nos dá uma promessa, a primeira ação que nós temos, espera pacientemente nela. Segundo, leia os sinais. Os sinais, eles vão nos conduzir a uma realização de uma promessa. Porque a promessa, quando ela passa pelo tempo, ela também nos amadurece para receber aquilo que Deus havia prometido. Então, o que eu quero que você comece a entender agora é o seguinte: existem promessas que Deus nos faz, que nós não estamos prontos agora para recebê-la. Porque se nós a recebermos agora, nós não teremos a maturidade
de lidar com a promessa recebida agora. Então, o tempo, ele vai de uma certa maneira preparar o nosso coração, vai nos fazer amadurecidos e perseverantes em aguardar a promessa de Deus para as nossas vidas. O que aconteceu com Abraão? Abraão, como eu e você, ele titubeou, fraquejou, procurou soluções visíveis em lugar de confiar nas promessas invisíveis. Nesse ponto, muitos de nós, como Abraão, estamos tropeçando. Eu me lembro da minha esposa Érica. A minha esposa, ela em Juiz de Fora, você chegou depois, bem depois da Érica. A Érica é um dinossauro. Eu também cheguei depois, mas a Érica me fala a respeito de um tempo em que eles viviam na igreja, de um momento de um avivamento, de um derramamento de um avivamento, em que Deus fez muita promessa àquela geração que estava surgindo. Quando eu cheguei na igreja, a maioria daqueles jovens que estavam animados com a promessa já não estavam mais na igreja. Na realidade, se eu não me engano, foi a Érica, mais uns 2 ou 3 ou 4 pessoas daquela geração que permaneceram firmes. Os demais saíram. E quando eles saem, eles estão vivendo também em Cristo, estão amando Jesus, estão frutificando. Porém, a perseverança dela fez ela entender os sinais que lhe veio, até que chega o tempo do cumprimento de uma promessa. E ela, perseverante naquilo que Deus disse, passando-se anos e anos, ela permanece, e os olhos dela passam a contemplar a promessa que Deus havia feito para aquela mocidade, que é exatamente quando vocês chegaram em Juiz de Fora, e vocês pegaram uma mocidade formada. Não existia aquilo verbinho, não existia, era terra arrasada, igual o filme de faroeste, quando aquela terra abandonada vem uma brisa, sopra e aquele montinho vai voando. Era assim. Então você já chega no cumprimento de uma promessa de um avivamento. Talvez a gente recebe ou recebeu tantas promessas de Deus, e talvez porque nós imaginamos que está se tornando tardio em cumprir aquela promessa, a gente às vezes pode pensar que Deus não nos prometeu. Mas veja aqui como o cuidado de Deus, esse é o coração do homem. Agora olha o cuidado de Deus. Deus não apareceu uma vez, mas Deus apareceu, me parece aqui, umas 3 vezes ou mais. Depois eu tenho que verificar, posso estar errando nas vezes, mas foi mais de uma vez que Deus apareceu para Abraão, para lhe confirmar a promessa. E Deus sempre falou: eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer uma aliança com você. Mas quando ele fala no versículo 17, ele fala um pouco diferente. Ele fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele já tinha gerado Ismael, e Deus aparece para ele e fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É como quem diz assim para ele assim: eu te prometi e eu cumpro. Agora, o que é mais incrível em Deus é que mesmo titubeando Moisés, fracassando Moisés, ou retardando o processo, ou complicando o processo, Deus não remove a promessa. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não removeu a promessa. E aí eu entendo o tempo de uma graça tremenda, porque quantas das vezes nós demos cabeçada? Quantas vezes você foi cabeçudo? Quantas? Mais de uma? Quem já deu mais de uma cabeçada, levanta a mão. Meu Deus, só a Vitória que não deu cabeçada. Você deu? Então, você não deu não, Elaine? Ah, deu, né? Então tá. A Carol não deu cabeçada. Você deu? Deu, então tá bom. Então, a gente deu muita cabeçada. Mas o mais incrível é que a promessa continua inalterada. O único que pode não viver a promessa é você. Mas significa que aquilo que Deus te prometeu está prometido. Pode ser que a gente não consiga viver no tempo, porque a gente vai alongando o tempo. Nós vamos sendo tardios, nós vamos complicando o processo, nós vamos gerando o processo.
Alguns estudos apontam que Ismael também tem uma geração abençoada, é que onde vem a nação árabe. E você vai perceber que a nação árabe é inimiga da nação judia. Eles não se bicam. Duas nações nasceram, uma vindo de Agar e outra vindo de Sara. Mas o compromisso de Deus é com a Sara. O compromisso de aliança é com a Sara. Ele abençoou Agar e Ismael abençoou. A bênção de Deus estava lá. Ele disse, eu vou te ouvir, eu vou abençoar. Mas a minha aliança está com Isaac e a minha aliança está com Sara. É com eles que eu firmei. É com eles que eu tenho meu compromisso. Mediante isso, eu começo a entender o seguinte: você pode até sair da rota, nós podemos até sair da rota de uma promessa e ser abençoado. Mas Deus está nos chamando para o lugar do compromisso. Deus está nos chamando para o lugar da aliança de fato. Aquilo que Ele disse, aquilo que Ele afirmou que estaria estabelecendo, e aquilo que capturou seu coração. Nós recebemos muitas promessas individualmente, nós recebemos muitas promessas coletivamente, nós recebemos promessas em nível familiar, nós recebemos também promessas em nível família e igreja. E todas as promessas que Ele faz, eu tenho por prática anotar as promessas. Eu anoto no meu caderninho, que é aqui, meu caderninho. Eu anoto no meu caderninho as promessas, todas as palavras que Deus vai me falando. Porque eu não quero perder o curso daquilo que Deus tem falado comigo. Eu não quero ser um homem leviano que não toma as promessas e ata o meu coração. Porque no momento de maior crise ou de maior dificuldade que eu estiver passando, o simples fato de eu olhar a promessa me refrigera a minha alma. E hoje, a minha grande preocupação é poder saber ler os sinais que me apontam o tempo da confirmação de uma promessa. Porque os sinais, eles estão em todos os instantes nos cercando. Como são os sinais? Se você vai daqui e não tivesse um GPS no seu celular, se você nunca saiu de Muriaé e você precisa ir a Juiz de Fora, não precisa nem ir longe, Macuco, você sabia que fala Macuco, né? Macuco, você nunca foi a Macuco, não existe GPS, como que você ia se guiar? Você primeiro ia perguntar a alguém que conhece Macuco, não era isso, Juninho? Você ia chegar para alguém, chegava lá para o Vitão, você já foi a Macuco? Já fui a Macuco. Para onde que é? Para a direita, para a esquerda? Qual saída eu pego? Quantos quilômetros que é? Como é que faz para chegar lá? E o Vitor ia te falar, vai ser assim, você sai assim, tantos quilômetros, tal. Você vai passar eu não sei, tá? Vai passar um laticínio, vai virar à esquerda, e vai te dando as orientações. Mas quando você entra num carro, Juninho, você tem a instrução, o conselho, e você vai ficar atento o quê? As placas, aos sinais. Para quê? Para que você não perca o caminho e que você não entre em outra rota que te leva fora de um propósito de Deus. Então, quando você começa a ler o sinal, você passa na estrada, está lá, Macuco a 3 quilômetros, entrada à direita, você está seguro? Então você sabe, eu estou no lugar certo. Então você sabe que você entrou e ainda vai ter que andar mais 3 quilômetros. Então você está marcando 3 quilômetros. Daqui a pouquinho ele fala, bem-vindo a Macuco, a metrópole do século 2000. A gente está em 2055. Uma visão profética, não é não? Olha aí. E aí você fala assim, meu Deus, eu estou entrando na grande metrópole de 2055 chamada Macuco. Chegou no seu destino. Os sinais, a gente precisa ter sensibilidade de ouvi-los. Os sinais são apontamentos que Deus nos dá, se nós estamos de fato caminhando no lugar correto, e se estamos indo ou não para o cumprimento de uma promessa. Falhar em ler os sinais pode custar de nós
o chegar na promessa. E aí a grande chave, o seu coração não pode mover você. A grande chave é não confiar no seu coração. A chave é confiar na promessa. A chave é se guiar pelo propósito. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Quem não pode discernir? Nós somos inconstantes. A gente é mais ou menos assim. Nós somos movidos pelo momento que o nosso coração está nos guiando. E às vezes, ou muitas das vezes, nós erramos por confiar demasiadamente no coração, ao invés de confiar na promessa. A promessa, irmãos, é o marco, é o destino. Se você olhar fixo para a promessa, você vai ter a perseverança, e a perseverança vai te amadurecer. Vai gerar em você um caráter, vai gerar em você um preparo para assumir a promessa que Deus te fez e te estabeleceu. Às vezes, para alguns, a promessa vai custar anos para se cumprir. Acho que foi com você, Leci, que eu estava conversando, que você falou comigo de uma promessa que se cumpriu na sua vida depois de 10 anos também, não foi? Que foi a sua formatura? É isso mesmo? Ok. Deus havia feito uma promessa a Leci, 10 anos atrás, que ela faria a estudo social. E passou-se então 10 anos, essa última sexta-feira, ela foi lá pegar o seu canudo, está formada como assistente social. 10 anos, quando ela ouviu a voz de Deus, 10 anos, quando se cumpre uma etapa na vida dela. Está dando para você entender aqui? Estou vendo os nossos rostinhos aqui de muitos de vocês que vieram agora do resgate, né? Ali, aqui, do lado de lá. Vocês receberam promessa? Receberam promessa? Faz assim para minha mão. Sim ou não? Deus falou alguma coisa com você? Falou? Então, se Ele falou, é uma promessa, tá? Promessa é isso. Promessa é Deus te falando. Promessa é Deus marcando você. Que tem a ver com o chamado. Deus te faz um chamado e Deus te dá a promessa do chamado. Vão entender esse negócio então? Deus pega e fala assim com você, igual a Lara falou aqui, que o chamado te dá a missão. E a missão te traz a promessa. Deixa eu pensar alguma coisa aqui para ajudar você nesse entendimento. Alguém me fala um chamado, por favor, aqui. Um chamado que você tem aí. Me fala aqui. Um chamado pastoral. Tá ok. Então eu tenho um chamado pastoral. Então eu recebi uma missão. Qual a missão? A missão de cuidar do rebanho do Senhor. Qual é a promessa? Eu serei contigo, eu te guardarei, eu não vou te desamparar. Por exemplo, quando Deus fala, por exemplo, com os seus discípulos, quando Jesus fala com os seus discípulos, fala assim: eu vos enviarei no meio de lobos. Agora, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estarei contigo. Então veja, quando a gente tem a chamada ou a promessa, isso não nos exime também das lutas, das dificuldades para chegar lá. Deus escolheu, por exemplo, Moisés, desde o ventre da mãe dele, separado no ventre, para se tornar o grande libertador do seu povo. Moisés nasceu numa época em que estavam se matando os meninos. Moisés nasceu no momento de uma impossibilidade de estar vivo. Moisés, então, ele é jogado ao rio, é criado na casa de Faraó, e quando ele pensa que vai sair para cumprir a sua missão, ele mata o egípcio. Ele precisa fugir para o Egito, fica 40 anos no Egito, para que depois Deus o faça voltar ao Egito para libertar o seu povo.
uma outra questão que a gente precisa entender aqui. Falta de entendimento a longo processo. Múltiplos erros a longo processo. O grande problema dos erros são os sentimentos de frustração que vem, que nos fazem e que dá a mão para um outro sentimento, chamado de incredulidade, que nos faz muitas das vezes desacreditar naquilo que Deus nos diz. Irmãos, guarde uma coisa no coração de vocês: quem tem chamado, quem tem promessa, tem um inimigo que te tenta parar para que você não alcance aquilo que Deus estabeleceu no seu coração. Não tem como ignorar isso. Não tem como pensar que vai ser só um mar de brigadeiro. Mas a gente pode descansar o coração na confiança que Deus é conosco, que Deus está nesse negócio, que Deus nos leva adiante. Se Deus nos leva adiante, uma outra coisa que Deus tem ministrado no meu coração: vocês têm que estar preparados para poder levantar acampamentos. Por quê? Lembra? Ló morava em Sodoma e Gomorra, não era isso? Quando Deus vai tratar com Sodoma e Gomorra, Ele pede para Ló fazer o quê? Sair de lá, não foi? Sai daí, Ló. Ló, ele quer sair? Quer ou não quer? Sim ou não? Não, não quer. Por quê? Porque estar no vale fértil foi escolha do coração de Ló, não foi escolha do coração de Deus. E lembra que quando Abraão e seu sobrinho Ló vão se separar, e ele faz assim, Abraão fala com ele assim: escolhe aí. Ele logo escolhe. Primeiro ele quebra um princípio, porque a primazia da escolha era de Abraão e não de Ló. E Ló logo olha para as Campinas Férteis e fala assim: eu quero ir para a Campina Fértil. Fala assim: Ló cansou de andar no deserto, armando e desfazendo barracas. Então ele vai para a cidade, e Abraão fica nas montanhas. Só que complica o processo da cidade, mas o coração dele era o coração da cidade. E quando chega então o tempo de Deus agir em Sodoma e Gomorra, ele tem dificuldade. Mas o que acontece quando ele está saindo da cidade? O que acontece quando ele está saindo da cidade? O que acontece com a mulher dele? Ela fez o quê? E o que aconteceu com ela? De sal. Veja, aqui nós temos um ícone. Quando Deus só está te mudando de estação, para de olhar para trás, senão você vai paralisar. Vai adiante naquilo que Deus mandou você fazer. Para de ficar olhando para as coisas que passaram e olha para as coisas que estão diante de nós. É preciso saber tratar com o passado, sepultá-lo, deixá-lo lá atrás e partir para um lugar. Essa é a chamada lei do deslocamento, que é a lei que Deus deu para Abraão. Ele fala: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ninguém vive uma promessa se não estiver disposto a se deslocar. Se não está disposto a abrir mão de algumas coisas, a renunciar a algumas coisas, para viver o tempo que Deus quer que nós vivamos. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida empresarial, seja na sua vida como família da fé. Essa é uma lei que Deus sempre nos pede para poder fazer. E guarda o coração naquilo que Deus te prometeu. Guarda o seu coração naquilo que você ouviu de Deus. Guarda o seu coração naquilo que Deus selou sobre você. Guarda, que no tempo certo do Senhor as coisas se cumprem. Que no tempo certo do Senhor a verdade da promessa vai se realizar na sua história. Qual é o segredo para isso? Viva todo dia a sua promessa. Como? Coloque ela diante de você. Todos os dias você pode acordar aqui e falar assim:
eu estou indo para a minha promessa. Qual é a sua promessa? Sei lá, tem gente que coloca promessa, por exemplo, da Camila, Deus vai te levar a Cancún, então prega uma foto de Cancún, no seu guarda-roupa, no seu espelho, aonde você for, aí você pega lá, eu recebi uma promessa que eu vou a Cancún, então olha para Cancún e fala assim, Cancún, a cada dia eu me aproximo mais de você, hoje eu estou mais perto de você do que eu estava ontem, e amanhã eu vou ficar mais próximo do que eu estive anteontem. A irmãzinha já está querendo colar a foto do marido, cola a foto do marido, faz assim, ó. Você não sabe como é que vai ser? Bota uma interrogação, fala assim, maridão, aí tu olha para ele e fala assim, marido, eu estou pertinho de você, pensa bem, todo dia você falando isso, cada dia estou dando um passo em direção ao meu esposo, cada dia eu caminho em direção ao meu esposo. Carol, é casamento assim? Como é que é o seu? Assim? Então fala assim, cada dia eu me aproximo do meu casamento, e assim, o Miqueias, por exemplo, o Miqueias está mais perto de cumprir do que você. Qual que é a data mesmo, Miqueias? Ih, rapaz, ela não está aqui não, ela foi no banheiro, faz de conta que eu não te perguntei nada, esquece, amém? Ih, rapaz, ela está lá, ixi, lascou. Isabela, qual que é a data mesmo? 30 de novembro, Miqueias. Puxa, tanta coisa para você guardar, né, cara? Puxa vida, 30 de novembro, é quem estava cochilando. Fica brava não, Isabela, tá bom? Senão eu vou tirar aquela foto, hein? Amém? Gente, eu queria orar com vocês, para que Deus possa fazer com a gente como Ele fez com Abraão, que Ele possa falar com a gente a promessa, que Ele possa, de uma certa maneira, nos gerar a esperança para quem perdeu a esperança, ou para quem ainda está um pouco confuso, que Ele possa dar alguns sinais claros para a gente, se nós estamos indo ao encontro da promessa, ou se nós pegamos rotas que vão nos levar para longe dela. Eu só sei de uma coisa, Deus te ama muito. Eu só sei de outra coisa, Deus quer te abençoar bastante. Eu só sei de outra coisa, mesmo que a gente fracassou, mesmo que a gente titubeou, mesmo que a gente deu algumas cabeçadas, mas a promessa está aí para ser cumprida. Então a boa notícia é essa, nós erramos mesmo, nós vacilamos mesmo, mas Deus é Deus que cumpre a sua palavra, e Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que não vai retirar a promessa nossa, e Deus é um Deus que quer nos fazer cumprir aquilo que Ele prometeu para nós, porque Ele é Pai, e Pai é assim. Qual o pai que faz uma promessa que não quer dar algo para o filho? Não é verdade? Você pega lá, eu falei com ela, falei assim, eu não vou te dar o ovo de Páscoa, mas lógico que eu vou dar o ovo de Páscoa para ela, eu estava querendo provocar uma reação dela, né? Mas eu não quero tirar ela o sabor de ter, a graça de ter o seu ovo de Páscoa. Lógico que eu vou dar meu ovo de Páscoa para minha filha, só se ela de fato fosse muito teimosa, não nos ouvisse, escolhesse o outro caminho, aí eu era obrigado de fato a cumprir aquilo que eu disse para ela. Vamos orar? A maneira como você quiser, sobre tudo que você esteja passando. Se você eu ia pregar outra coisa, mas eu descendo aqui, orando aqui no meu cantinho debaixo do altar, tem uma salinha aqui, Deus me falou sobre isso e falou assim, filho, prega sobre a promessa. Eu falei assim, amém, vamos pregar sobre a promessa então. Então eu estou entendendo que essa palavra, se não foi para uma pessoa, foi para outras tantas pessoas que aqui estão. E meu irmão, minha irmã, anime seu coração, reanime novamente seu coração, creia naquilo que Deus te prometeu. Se você quiser estar aqui à frente, no altar, orando, enquanto o Ministério de Louvor eles elevam uma canção ao Senhor, se você quiser passar um tempinho aqui no altar orando a Deus, faça isso, faça perguntas para Ele. Mas principalmente, sabe, veja o coração seu, analise o teu coração, perceba se você não está criando algumas fantasias sobre aquilo que Deus havia falado com você. Talvez o aperto do coração, ou talvez a queixa da demora, é porque talvez a gente fantasiou em cima daquilo que Deus havia prometido para a gente. Eu já cometi várias vezes esse equívoco, de fantasiar sobre aquilo que Deus havia falado para mim. E sofria, porque eu imaginava que Deus ia fazer aquilo que eu imaginei. E quando eu consegui entender que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu e não o que eu imaginei, eu comecei a descansar.
e começo então as minhas orações para Ele é o seguinte: Deus, só me faça entender os sinais, só me faça entender o tempo. Eu não quero ser imprudente, eu não quero passar por cima do tempo do Senhor, sabe? Então hoje essa tem sido a minha oração. Hoje eu tenho falado assim com Deus as minhas orações. Eu tenho pedido a Deus para que Ele me livre da minha imprudência. Eu não quero dar cabeçada, eu não quero ficar rodando em cima de um propósito e nunca alcançá-lo. Ao contrário, eu quero logo. Eu tenho aprendido uma coisa, sabe? Quanto mais rápido eu tiver o entendimento e obedecer, mais rápido eu vou entrar na promessa. Então o que eu estou pedindo a Deus é isso: Pai, eu preciso ouvir o Senhor. É interessante, o Senhor está me fazendo lembrar uma oração que eu fiz esses dias. Eu falei assim: Deus, eu não quero ser apressado demais, nem demorado demais. Eu não quero ficar sendo muito demorado em fazer as coisas que o Senhor me pede para fazer, porque eu vou ser tardio. Mas eu não quero também ser muito apressado, porque eu posso passar por cima de um tempo que o Senhor tem para mim. Mas eu quero de fato entender os momentos exatos de dar os passos que eu preciso dar. Ore um pouquinho, fale com o Senhor. Ele te ouve, Ele conhece teu coração. Espírito de Deus, faça lembrá-los das promessas. Espírito Santo, nós somos teus filhos, e como filhos nós somos filhos de promessa. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa tocá-los naqueles lugares em que talvez a promessa, ou acreditar na promessa, se esvaneceu, aonde de fato, Senhor Deus, nós, por acharmos que está se demorando, Senhor Deus, não vai se cumprir. Naquele tempo, Senhor Deus, que por causa disso, Senhor Deus, nós até extraviamos os nossos pés, e como Abraão, Senhor Deus, começamos, Senhor Deus, a querer dar um jeito para que isso acontecesse nas nossas vidas. Deus, eu quero pedir ao Senhor que, assim como Tu fizeste com Abraão, revelando-se a ele, aparecendo a ele, Senhor Deus, e confirmando a promessa, Senhor Deus, eu queria pedir ao Senhor isso, Senhor, que o Senhor confirme ao coração dos Teus amados a promessa que o Senhor lhes tem feito. E que o Senhor, ó Deus, ó Pai, possa lhe dar um novo ânimo agora. Que esse dia de hoje seja o dia de ganhar um novo ânimo. Seja o tempo de restaurar sonhos, o tempo de levantar, Senhor Deus, a fé. E de colocá-los novamente, Senhor Deus, no eixo de um propósito no coração dos Teus filhos. Pai, esse eu oro ao Senhor e te peço. Fale com eles, ó Deus, agora, Pai. Ministra a eles através, Senhor Deus, de impressões, de sonhos, visões, sentimentos. Mostra a eles, Pai, eu te peço, em nome de Jesus.